Esse é o nosso terceiro capítulo da série aqui do canal do Professor Leonardo, Entenda Bolsonaro. E essa é uma série que nós estamos desenvolvendo aqui no canal, trazendo variáveis importantes para que as pessoas possam entender melhor quem é Bolsonaro, o seu comportamento, as suas ações e praticamente também os seus objetivos. O primeiro vídeo da série nós falamos sobre a destruição de Bolsonaro. O que Bolsonaro quer fazer, porque ele tem algumas atitudes que parece que ele quer de fato destruir e ele quer sim destruir as instituições. No segundo capítulo nós falamos sobre o fascismo cultural, claro, sempre em tom de brincadeira, mais ou menos parafraseando aquele marxismo cultural que a direita fala, nós estamos também falando num tom irônico, praticamente um pouco jocoso, sobre o fascismo cultural. Esses dois vídeos estão numa playlist, assim como esse, e elas vão estar aqui no final do vídeo, então você pode ver o vídeo da destruição e o vídeo do fascismo cultural. E agora nós precisamos falar do terceiro elemento, que é a política do confronto. Essa política do confronto é uma política muito importante para que você possa entender algumas ações de Bolsonaro, como, por exemplo, todos os ataques que ele fez a Emmanuel Macron, presidente da França. Mas, então, antes de nós falarmos mais aprofundadamente sobre esse assunto, sobre essa variável, para nós entendermos mais Bolsonaro, caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, deixe seu like para que o YouTube possa promover esse vídeo internamente aqui na plataforma, deixe seu comentário, porque essa série ela só está sendo possível porque os seus comentários me ajudaram a lapidar cada vez mais essas variáveis e chegar a um ponto que é um ponto ótimo, podemos dizer assim, do entendimento. E também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver essa mensagem. Mas para que você entenda essa política belicista de Bolsonaro, você tem que partir de algumas premissas. A primeira delas é que o Bolsonaro ele está em constante campanha. Bolsonaro ele foi eleito em 2018, mas ele quer ser reeleito em 2022. Ele já fala sobre isso abertamente. Então ele já é um pré-candidato para 2022 e ele está em campanha política mesmo sendo um presidente da República. E Bolsonaro, ele, de certo modo... Perdão pela voz. Bolsonaro, de certo modo, ele sabe como ganhar uma eleição. Ele passou 30 anos na vida pública. Passou 30 anos sendo eleito. Então, ele sabe o que fazer para vencer uma eleição. E a sua trajetória, quando a gente olha, Bolsonaro sai de um simples sindicalista das Forças Armadas e passa a ter uma certa projeção. E como ele consegue ganhar essa projeção? Ele sempre foi muito polêmico. Basta lembrar o que ele fala do Fernando Henrique Cardoso, basta lembrar do que ele fala sobre matar 30 mil. Mas ele começou a perceber que a mídia gostava desse tipo de candidato, desse tipo de pessoa, porque dava ibope. E essas polêmicas chamam a atenção da população, e a população assiste, então os noticiários, os programas de televisão começaram a chamar Bolsonaro para participar, porque a polêmica dele acabava promovendo o programa e ele acabava se promovendo, ele percebeu isso também. Então, a partir de 2008, quando nós começamos a ter o CQC e um aprimoramento maior do Super Pop, as polêmicas do Bolsonaro começaram a aumentar, principalmente os seus confrontos. Ele percebeu que a disputa dele lá com o kit gay fazia com que ele tivesse projeção na mídia. E assim ele conseguia se promover praticamente de graça, porque ele aparece no programa de televisão, ele aparece aqui na internet, e aí o que acontece? Gratuitamente ele começa a circular perante a mente das pessoas. E de um candidato sindicalista, praticamente ali de nicho, conhecido pelas Forças Armadas, Bolsonaro começou a ganhar projeção nacional e foi um deputado muito bem votado em 2010 e também nas eleições de 2014. E ele percebeu que quando ele tinha uma disputa política, ele ganhava projeção na mídia. Aquele caso do kit gay foi uma briga dele, um embate dele, o embate de Bolsonaro com os homossexuais, o embate dele com a Tammy Gretchen, o embate dele com a Preta Gil no CQC, a grande discussão dele com a Maria do Rosário, onde ele fala do estupro da Maria do Rosário, onde ele a empurra, isso projetou a carreira de Bolsonaro. Os embates com o Jean Willis, tudo isso fez com que Bolsonaro acabasse sendo projetado. E agora, isso é tão importante que o próprio pastor Marco Feliciano, que é um dos grandes apoiadores de Bolsonaro, em uma das suas, salvo me engano, na sua última entrevista para o programa Pânico no rádio, ele falou sobre a saída do Jean Willis, a renúncia do Jean Willis ao seu cargo como deputado federal. Ele falou que ele vai sentir falta do Jean Willis porque essas disputas dele com o Jean, elas eram boas porque promoviam os dois. Quando eles falam, quando eles têm esse tipo de atrito, a mídia vem, faz a cobertura e reporta isso para o grande público. As pessoas que gostam do Jean Willis vão olhar a mensagem do Jean Willis e vão se sentir simpatizadas com essa mensagem. Da mesma forma que as pessoas que sentem simpatia pelo pastor Marco Feliciano vão olhar, vão se identificar e vão acabar seguindo ele. Então esse tipo de confronto é muito bom para promover os políticos, para a sua autopromoção.
E Bolsonaro percebeu que deu certo como candidato, e já que ele quer ser agora novamente presidente da República, ele continua com essa política de confronto, com essa política bélica. E por quê? Porque quando o Bolsonaro ele ataca uma instituição, ele ataca um outro político, ele ataca o Senado, ele ataca a Câmara, ele ataca o Rodrigo Maia, a militância vai ficar de prontidão, porque vai haver um contra-ataque. E na hora que vier esse contra-ataque, a militância vai se ativar. E manter a militância ativa é essencial para que Bolsonaro chegue até 22 com chances de vencer. Ele tem hoje 30% de aprovação. E não se engane que esse número está caindo, porque de junho até setembro, a aprovação de Bolsonaro caiu apenas 1 ponto percentual. 1 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2 pontos, então praticamente Bolsonaro está estabilizado nos 30%, está estável nos 30%. E com 30% ele chega no segundo turno tranquilamente. Mas o que ele precisa fazer? Manter esse público fiel a ele. Então, quando ele tem uma polêmica, ele deixa a militância ativada. A militância vai, o protege, a militância o ataca, a militância publica na internet. Então, ele faz com que a militância fique sempre, constantemente trabalhando. Porque se a militância não perde a sua função, se a militância não protege o Bolsonaro, se a militância ela não fica ativada, ela começa a se desmotivar e assim ela perde o interesse em Bolsonaro, podendo até mesmo deixar o bolsonarismo. É como se fosse aquele jogador de futebol que está sempre na reserva. Com o passar do tempo, ele vai perdendo a motivação, vai perdendo o empenho, e em um determinado ponto ele vai chegar e pedir para a diretoria do clube negociá-lo com outra instituição, com outra agremiação. É a mesma coisa com o Bolsonaro. E então ele precisa manter esse público totalmente fiel e ativo. Por isso que ele briga com a esquerda, por isso que ele briga com o Rodrigo Maia, e ele sabe que aqui no Brasil vai chegar um momento que ele vai ter um esgotamento dessa política. Então o que ele fez? Partiu para o cenário internacional. Ataca Maduro, ataca Cuba e agora começou a antagonizar com o Sarkozy. Com o Nicolas Macron. Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. Perdão aqui, a confusão. E nesses últimos meses nós vimos isso. Bolsonaro atacando Emmanuel Macron, o presidente da França, com relação à Amazônia. Porque quando ele ataca Macron, o que ele ganha com isso? Primeiro, ele mostra que ele está querendo defender os interesses da população. Porque toda vez que teve um ataque de Bolsonaro, um confronto de Bolsonaro com outro candidato, a justificativa dele era que ele estava defendendo os interesses de um determinado grupo. E agora ele faz isso, só que o interesse da nação inteira. Então ele ataca o Emmanuel Macron, fala que ele quer proteger a Amazônia e começa a fazer um culto à sua personalidade. Porque ele fala, eu sou o mais patriota de todos, porque eu quero proteger a Amazônia. Eu estou atacando a toda poderosa França, eu estou combatendo todos esses interesses internacionais na nossa principal riqueza, que é a Amazônia. E é claro que isso faz com que a militância fique ativada, que a militância saia em defesa de Bolsonaro. E ele conversa muito com o seu próprio militante. Basta lembrar do discurso dele para a ONU, o discurso dele na abertura da ONU, onde ele fez um discurso que chocou o mundo, mas foi completamente ovacionado pelos seus bolsonaristas, pelos seus eleitores mais fiéis. E esse é um ponto importante. Para quem Bolsonaro governa? Bolsonaro governa para a população brasileira ou Bolsonaro governa única e exclusivamente para os seus minions, para os bolsominions, para os seus 30%? Então, toda vez que você ver um ataque de Bolsonaro, seja contra o Ibama, contra o próprio PSL, contra o Luciano Bivar, o presidente do partido, o Emmanuel Macron, o Lula, enfim, quando o Bolsonaro fizer esse ataque, lembre sempre disso. Ele quer esse conflito, porque é no conflito que Bolsonaro cresce. Foi assim durante os seus anos com ele como deputado federal e continua sendo assim agora como presidente. Porque ele ativa a militância. E o que Bolsonaro tem de mais importante, mais valioso hoje, são os seus 30% de eleitores. Com 30% ele está blindado de ataques e ele pode até mesmo contra-atacar, como ele faz. Recentemente nós vimos todo um esquema de milícias virtuais de Bolsonaro. Aquele que tenta escapar ou tenta sair do grupo bolsonarista, ou aqueles que atacam Bolsonaro, a milícia virtual ela já está de prontidão para contra-atacar. Então, essa política do conflito faz com que essa milícia virtual fique eternamente ativada e eles fiquem eternamente ligados a Bolsonaro, porque o grande objetivo do presidente é ser reeleito em 2022. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profleoficial.